O PAC define a química computacional como o uso de métodos matemáticos para calcular propriedades moleculares ou para simular o comportamento de moléculas com o uso de ferramentas computacionais. A investigação de estruturas e propriedades moleculares em química computacional pelo uso da modelagem molecular tem se mostrado uma ferramenta poderosa para o desenvolvimento e planejamento de fármacos. A disponibilidade de programas de química computacional, aliada ao avanço da capacidade de computação e à criação de bancos de dados abertos, tem contribuído para a elucidação de mecanismos envolvidos na interação do fármaco no organismo e contribuído para o avanço do conhecimento em química orgânica, em bioquímica, biologia molecular e farmacologia. Podemos empregar a modelagem molecular no processo de planejamento de fármacos com as seguintes finalidades. Os cálculos das propriedades moleculares podem ser realizados por diferentes cálculos de propriedades moleculares podem ser realizados por computador, como, por exemplo, a energia de formação, a energia de ativação, momento de polo, característica de orbitais moleculares, características eletrônicas, atômicas, tipos de ligação, polarizabilidade, caráter hidrofóbico e outros, como, por exemplo, coeficiente de partição e refratividade molar. Então, os cálculos computacionais, eles podem ser empregados desde a obtenção de novas enzimas para atividade industrial, até o desenvolvimento de novas drogas para combater diferentes tipos de doença, seja humana, animal, ou mesmo drogas para o emprego na agricultura, por exemplo. O da química computacional no desenvolvimento de fármacos está relacionado principalmente às seguintes finalidades: a visualização tridimensional das moléculas, a análise conformacional dessas moléculas, a análise do tamanho e o formato do grupo farmacofórico, que é responsável pelo reconhecimento receptor-ligante, a verificação da importância da natureza e o grau de substituição dos grupos funcionais, ou seja, verificar os efeitos sobre a atividade do composto quando são substituídos ou retirados determinados grupos funcionais. Observar os aspectos estereoquímicos dos fármacos e sua relação com a atividade biológica. É sempre bom lembrar que os efeitos estereoquímicos, eles estão diretamente relacionados com a atividade farmacológica, que podem ir desde a não presença da característica farmacológica investigada até a possibilidade de efeitos colaterais causados devido à presença de diferentes estereoisômeros na substância. Relacionar a estrutura e as propriedades físicas das mesmas séries de fármacos, ou seja, agrupar séries distintas de drogas com atividades químicas semelhantes, além de predizer os mecanismos moleculares, os mecanismos reacionais envolvidos na ação dos fármacos. Os principais métodos teóricos para os cálculos computacionais são os métodos clássicos, da mecânica molecular, ou da mecânica clássica, até os métodos quânticos. Nos métodos da mecânica molecular, nós temos os métodos empíricos, e quanto à mecânica quântica, nós temos os métodos semi-empíricos e os cálculos do tipo ab initio. De forma que na modelagem molecular, os métodos clássicos, eles empregam a mecânica molecular para a execução das simulações, ou seja, são empregadas as leis da física clássica, ou a física newtoniana, como é mais conhecida a física clássica.
Nesses cálculos, os elétrons do sistema molecular eles são omitidos e os efeitos eletrônicos ficam implícitos apenas quando utilizamos parametrização de campos de força. Esses métodos são importantes quanto ao ganho computacional, mas carregam limitações, como, por exemplo, de não serem capazes de descrever processos onde ocorre a formação ou ruptura de ligações eletrônicas. Já os métodos quânticos, por outro lado, empregam leis da mecânica quântica para a realização das simulações computacionais e para a obtenção dos estados de energia, bem como das propriedades correlacionadas a cada estado. E para tal, empregam-se conjuntos de soluções para a equação de Schrödinger, seja pelo uso dos métodos semi-empíricos ou ab initio. Já os métodos da teoria do funcional de densidade, embora sejam semelhantes aos métodos ab initio, estão baseados na teoria de Hartree-Fock, usam as equações de Hartree-Fock e têm a vantagem de requerer um menor custo computacional quando comparado aos métodos do tipo ab initio. Entre os diversos programas, softwares, empregados em química computacional, nós podemos citar, por exemplo, o Gaussian, que é um programa de química computacional usado em modelagem molecular para a investigação das propriedades químicas, sejam moleculares ou reacionais, tais como, por exemplo, o cálculo de energia potencial, o acompanhamento da cinética da reação, afinidade eletrônica, densidade eletrônica, potencial eletrostático, potencial de ionização, cálculo de orbitais, HOMO e LUMO, entre outros. Esse programa ele é capaz de simular tanto sistemas em fases gasosas como em solução, seja no estado fundamental ou no estado excitado, permitindo explorar diferentes áreas de interesse, desde o efeito dos grupos funcionais até os mecanismos de reação, os potenciais de energia de superfície, os estados excitados e a energia de excitação do sistema.